importante, então, da discussão sobre os princípios. Na verdade, é um texto todo em torno ligando com o que eu disse ontem, é um texto sobre a associação livre, sobre esses pensamentos espontâneos, sobre palavras que caem, né, sobre a tagarelice, como falou o Jairo, né, a partir do Lacan, e sobre as condições de produção disso, né, a partir de 3 ordens de reflexão, que é assim, o que fazer, como fazer e como eu posso fazer isso, né? Eu vou retomar então um texto montado em torno de 7, 8, eu sempre confundo, eu sempre me perco nessa história, acho que são 8 regras, né, dicas, né, ou regras técnicas, que são montadas a partir de perguntas que o Freud vai se colocando. Essas perguntas, então, primeiro é um pouco o que fazer, depois tem um como fazer, e depois um como fazer, no sentido de como eu posso fazer isso, né? Ou seja, é um texto marcado um tempo inteiro por uma reflexão ética, né? Se a gente pensar na ética como a reflexão sobre os nossos atos, né? E a articulação desses atos aos nossos ideais, né? É um texto que discute as diferentes dimensões da reflexão ética, né? O que fazer, o que se faz, o que deve se fazer, o que não se deve fazer, como se faz o que se deve fazer, né? E como eu posso fazer o que se deve, né? Quais são as condições que eu preciso cumprir para que consiga fazer o que eu devo fazer e da forma que eu devo fazer. Então é um texto fundamentalmente ético, um texto fundamentalmente articulado em torno de princípios, certo? Ora, eu juntei esse texto com a fala de ontem, porque ontem eu estava dizendo que a gente tinha que pensar nas condições de escuta, né, e no estatuto da teoria. Me parece que quando a gente lê atentamente essas dicas do Freud sobre as condições de possibilidade da escuta e da clínica analítica, a gente pode ter uma indicação muito clara do que resulta disso enquanto formulação teórica, né? Pequenas indicações que ele vai dando, quando ele discute, por exemplo, a questão da nota de tomar nota, enfim, certo? É óbvio que a gente faz algumas extrapolações e a gente diz algumas coisas à revelia do Freud, mas que a gente imagina que façam sentido não só na articulação com outros textos do Freud, mas sobretudo na articulação com o modo como lemos Freud. Quer dizer, a gente lê Freud a partir de uma tradição que é a tradição francesa, não é a tradição anglo-saxã, né? Eu estou falando nós aqui, eu imagino que seja falando de mim, pessoas com quem eu converso basicamente, mas eu imagino que seja a verdade também aqui. Então a gente lê o Freud dentro de uma tradição francesa, né? Não apenas lacaniana, mas fundamentalmente lacaniana, que afirma a prevalência da linguagem, afirma a prevalência de uma dimensão linguageira não exatamente hermenêutica no sentido clássico, mas hermenêutica no sentido de uma valorização da linguagem, da construção, da interpretação, certo? E numa tradição que aproxima o Freud do pensamento filosófico, das ciências humanas e sociais, né? Nesse sentido, esse texto também é um texto que desde o seu título marca uma distinção entre a psicanálise e a medicina, né? Um texto que a gente pode, por exemplo, ler em conjunto com o texto da questão da análise leiga, que o Freud escreve em defesa do seu amigo Hayek, que não por acaso, né, a gente faz aqui algumas associações um pouco irresponsáveis, mas que são curiosas, não por acaso é o embaixador de Freud no campo da moral, né? O sujeito que escreve sobre o crime, que discute a articulação de psicanálise e criminologia, né, que tem um livro muito interessante chamado A Compulsão de Confessar, né, e que escreveu a sua biografia intelectual e se chama A Grande Confissão. Ele acreditava nessa coisa da confissão. Enfim. Então é um texto que discute pela própria marcação. O médico não é o psicanalista, o médico pratica a psicanálise, né? Se a gente pega isso aí na ponta da letra, como diz o meu paciente lacaniano, ele é médico, ele tem uma formação em uma coisa, ele pratica uma outra coisa que é a psicanálise, né? Então, se a psicanálise não é medicina, então esse texto, indiretamente, ele faz uma interrogação sobre que tipo de saber ela se constitui,
né? Então, só por aí a gente já tem essa indicação de que você pode ter ali uma reflexão mais ou menos explícita sobre o estatuto da teoria, né? Sobre o que é a psicanálise, né? Que tipo de saber ela se constitui. Uma outra questão articulada à relação entre psicanálise e medicina, e por isso eu fiz a referência à questão da análise leiga, é a pergunta: o que faz um psicanalista, né? Como se forma, quem o autoriza, que garantias ele tem, certo? Esse é um texto também muito interessante. Eu realmente gosto muito desse texto. Tem 2 textos do Freud que eu acho que todo mundo tinha que ler uma vez por ano, pelo menos. Um é esse, Recomendação ao Médico, e o outro é Delírios e Sonhos na Gradiva, de Jensen, né? O de Jensen, alemão, que o Hernani está traduzindo. Eu teria a honra de fazer o pós-escrito, que me parece que é um texto que diz quase tudo que se precisa saber sobre psicanálise, né? Enfim. Então, de novo, o que faz, como se forma, sim, o que eu ia dizer é o seguinte: esse texto do Recomendações ao Médico, ele é um texto, inclusive, que nos lembra, nos remete, se a gente quiser, uma coisa muito mais chique e mais sofisticada, que é a famosa conferência do Jacques Derrida nos Estados Gerais da Psicanálise em 2000, né? Que mesmo com vídeo, eu vou dizer que foi chatíssima, porque Derrida era um homem já de 60 e poucos anos, sentado numa mesa no anfiteatro da Sorbonne, que é um lugar construído há alguns séculos, com um sistema de som péssimo, né? E ele falou, ele leu aquela conferência que vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, é um livro de quase 100 páginas, ele leu aquela zorra toda de cabeça baixa e com voz baixa, e a conferência durou cerca de 2 horas e 40 minutos, com aquele senhor sentadinho de cabeça baixa, olhando para o papel e lendo o texto. Então, eu consegui uma briga com vários meus amigos, que eu dizia: jurado, então, você não prestou atenção tudo, gente. Ninguém ouviu aquilo ali tudo, né? A gente leu o texto depois, tudo. Mas, enfim, nessa conferência famosa, o Derrida diz várias coisas muito interessantes, né? No seu estilo barroco, enfim. Mas uma dessas é que a análise se dá sem garantias e sem álibi. Né? Sem garantias e? Sem álibi. Né? E o álibi não está muito discutido nesse texto do Freud, não, mas que efetivamente se trabalha sem garantias fica muito claro, né? E assumir que se trabalha sem garantias é fundamental enquanto condição de possibilidade para o trabalho. Esse é um dado importante desse texto, e que, mais uma vez, eu penso que a gente pode articular ao próprio estatuto. Se você não tem garantia do trabalho que você faz, muito menos sobre o que você produz enquanto elaboração desse trabalho, certo? Enfim. Então, é um texto que traz 8 regras técnicas, né? Ou seja, você tem um modelo de técnica fundado em regras e não em procedimentos, né? Essa ideia de regra, ela é também bastante simpática para a gente, porque ela nos permite fazer uma ligação entre o trabalho clínico, entre a transferência e o jogo, né? No sentido de que é um jogo, né? Se joga, né? Portanto, você tem regras ali que são respeitadas, no sentido do jogo como jogo infantil, ou seja, que é um trabalho também da imaginação, né? O Freud tem um texto, que eu não me lembro qual agora, né? Mas eu juro que tem lá, que ele chama a transferência de playground, né? Ou seja, uma área de jogo, né? É óbvio que a gente pode fazer isso, uma bela associação com as formulações do Winnicott sobre espaço transicional, quer dizer, pensar a transferência como um espaço de transição entre realidade e ficção, entre realidade e fantasia. Então, toda essa questão do jogo não é banal, né? E falar em regra também não é banal. Então, ele trata de regras, não se trata de procedimentos, e certamente não se trata de ter um protocolo de atendimento, certo? Essas regras, né, elas são referidas a uma regra fundamental, que é a regra de associação livre, e a sua contrapartida, que é a atenção livremente flutuante, certo? Ou igualmente flutuante, que me parece que é uma tradução um pouco mais precisa.
é o fato de que você tem ali uma discussão pautada no mínimo, né? Dizer o mínimo, usando um pouco o recurso Foucaultiano da esquiva. O Freud diz, mas isso funciona para mim, né? Isso não sei se funciona para todo mundo. Então entra em cena também a questão do estilo, né? Do estilo do analista, né? Do estilo analista diante do que ele encontra na fala do seu paciente, ou seja, lembrando um pouco de novo da ideia de matriz clínica, certo? Então, o Freud diz que assim, ele está falando de uma regra fundamental, ele está falando de uma contrapartida, ele está falando de princípios de funcionamento, né? Mas ele não esconde em nenhum momento, né? Ele reconhece que esse estilo, que esses princípios derivam do seu modo de trabalho, né? Da sua personalidade, da sua constituição, como ele quiser, né? O que significa que não só matrizes clínicas diferentes produzem modos de trabalhar diferentes, mas analistas diferentes produzem modos de trabalhar diferentes. A questão é como fazer isso para respeitar esses princípios. Por isso que essa regra fundamental, ela é efetivamente um princípio fundamental. Dela se derivam regras que podem variar, dicas que podem variar, recomendações que podem variar, mas que esses princípios sejam mantidos, né? Essa discussão sobre os princípios da psicanálise é uma discussão especialmente importante no contemporâneo, por conta não só da pluralidade de paradigmas, né, de teorias concorrentes dentro da psicanálise, mas também por conta de estabelecer uma linha de defesa comum, né? A gente não está no mundo dos fenômenos, das ideias, a gente está no mundo dos fenômenos, né? Então no mundo da política, então de produzir, respeitando as nossas diferenças e a nossa concorrência, inclusive de mercado, produzir uma linha de defesa comum da psicanálise em relação ao assalto, né, produzido pelas terapias cognitivas, né, pela própria medicina hoje em dia. Quer dizer, a psicanálise deixou de ser a grande referência da psiquiatria como era na década de 1950 para ser uma espécie de grande inimigo, né, da psiquiatria moderna, organicista, enfim, né? A gente sabe disso. Então você tem aí essas regras, você tem uma definição de princípios e você tem ao mesmo tempo uma reflexão, de novo, algumas vezes mais explícita, algumas vezes menos explícita, sobre o estilo do analista, né, e sobre os limites, né, tanto do estilo quanto da própria atuação do analista, né? De novo, eu vou associar com a questão da teoria, porque se você tem limites na atuação, quer dizer, limites do que você pode fazer, isso se dá sobretudo porque você tem limites do que você pode compreender, né? Ora, de novo, o inconsciente é imprevisível, é da ordem do imprevisível, da ordem do inesperado, da ordem da irrupção, né? E da ordem do ineducável, né? O Freud não se pode educar o inconsciente, né? Se pode educar o inconsciente, entre outras razões, porque não se pode conhecê-lo. O inconsciente é algo que só aparece quando se torna consciente, já não é mais inconsciente, né? O inconsciente nesse sentido é algo da ordem do impalpável, né? Enfim. Então há uma outra discussão sobre a qual eu não vou me deter, que é uma discussão sobre o quanto uma análise, ou em que medida uma análise depende do analista, certo? Essa é uma discussão delicada porque a gente, depois de alguns anos de experiência, e conhecendo pessoas e conversando com pessoas e vendo as pessoas trabalharem, né, pelo menos vendo os efeitos do trabalho das pessoas, a gente percebe que tem analistas com excelente formação teórica, com um discurso ético muito correto, que na clínica não funcionam, né, não conseguem lidar pelas suas questões pessoais, pelas suas dificuldades pessoais. A gente tem analistas que conhecem pouco da teoria, né, e que conseguem e que fazem excelentes trabalhos. Enfim. Então tem uma dimensão aí que é do incontrolável do trabalho do analista, mas que a gente tenta de alguma forma pensar nisso e se proteger disso, trabalhando esses princípios e reforçando esses princípios. Então, essa é uma apresentação geral aqui do que eu acho esse texto importante e por que eu quis colocá-lo em seguida à discussão de ontem. Então, o texto
Uma coisa curiosa desse texto é que é um texto sobre conselhos, e como tudo no Freud começa com um problema, né? Tem uma definição do Roberto Corrêa dos Santos que eu provavelmente já falei dela quando eu estive aqui, porque eu adoro isso, que ele diz que o que Freud faz é um desdobramento de enigmas, né? E é por isso que os seus textos, a sua narrativa, parece a narrativa, ela é muito próxima do romance policial inglês, né? Porque o que você tem é sempre um mistério, e aí ele vai anunciar que vai responder o mistério e ele te dá outro, né? E aquilo vai te prendendo o leitor, e é efetivamente eles que é isso que faz pro Roberto Corrêa, que é de origem um semiólogo, eles que é isso que faz da psicanálise uma grande ferramenta de produção de sentido, né? Porque diante de um enigma você está sempre imaginando uma resposta. Quando você imagina uma resposta, você dá sentido a alguma coisa, mas esse sentido, tal qual o horizonte ético-político do Foucault, nunca é definitivo, ele sempre vira um outro enigma e você vai sempre em frente, e é por isso que fica difícil pensar numa análise terminável, como muitos colegas nossos pensaram na década de 80. Mas enfim, então, só para reforçar essa ideia de que o trabalho da análise é um trabalho interminável, porque o inconsciente é ineducável, é inesgotável, enfim, é sempre potência, né? E, portanto, o saber sobre o inconsciente será sempre também inesgotável e contingente, que é a minha palavra de estimação quando eu quero falar de teoria psicanalítica, né? Então mas eu estava dizendo que o Freud organiza o texto a partir de perguntas, né? Então as perguntas são: como o analista lembra o que o paciente falou, né? Perguntas práticas, concretas. Qualquer pessoa que esteja tentando falar para um jovem analista, né, sobre o que é a psicanálise, como um analista trabalha, vai se deparar com essas perguntas, né? Como o analista lembra, né, na mesma sessão, né, ou em outras, como é que você lembra que o paciente disse alguma coisa, contou uma história há um ano atrás, né, por exemplo, né? O Freud faz essa pergunta, mas ele desdobra essa pergunta imediatamente o seguinte: mas ele deve lembrar? Precisa lembrar? Por que deve ou por que precisa lembrar? Então, esse não saber, às vezes, a gente ajuda, né? Se o paciente chega e diz: não, você se lembra do que eu disse há 3 sessões sobre minha mãe? Se você lembrar, adianta você dizer que você lembra, por exemplo? O que ele disse é o que ele dirá agora? Né? O que ele disse é o que você escutou? Enfim. Então, essa pergunta do como o analista lembra se desdobra nessa pergunta: se ele deve lembrar, se precisa lembrar. Segunda pergunta: o analista precisa tomar nota, né? O que precisa ser registrado, né? O que é o registro de uma sessão? Qual é o registro que importa, né? É o registro consciente, narrativo, organizado num texto de papel? É o registro afetivo que o trabalho de Durkheim, de elaboração, de perlaboração, como vocês quiserem, faz ali também no nível inconsciente, né? É o registro escrito, exterior, ou é o registro dos traços que ficam e que são investidos inconscientemente para que apareçam infernando, enfim, né? A segunda pergunta é: para quem serve o registro de uma sessão, né? Ou seja, certamente não serve para o paciente, então ele não terá acesso àquilo, né? Então, tem uma pergunta derivada dessa pergunta sobre as notas, que é: qual é o tempo da elaboração? Quando o analista vai elaborar o que se passa na clínica, né? Uma terceira pergunta seria: como eu sei o que eu estou fazendo? Né? Que é uma pergunta que nos inquieta bastante, né? Meu velho amigo Castelar, que já faleceu e que trabalhou na clínica cerca de 50 anos, dizia sempre, eu já falei isso, não sei se foi com a Seis ou com vocês, dizia assim: o problema não é quando a gente faz alguma coisa errada, quando algo dá errado, não. O problema é quando as coisas dão certo e você fica ali feito um idiota, sem saber o que é que está acontecendo, e o seu paciente trabalhando e você acha que não fez nada, que não disse nada, enfim. Então, como eu sei o que eu estou fazendo? Qual é o lugar, de novo, da teoria na minha prática?
né? Em que medida a minha teoria, o meu conhecimento teórico é decisivo na minha prática, certo? E obviamente tem uma outra questão, eu estou sempre desdobrando a pergunta inicial do Freud em outras, é do que eu preciso saber, né? Para que serve o diagnóstico? Ou seja, o diagnóstico ele vem de um modelo, que é o modelo médico, que é diagnóstico, prognóstico e tratamento, né? Em psicanálise não temos prognóstico, né? E em não tendo prognóstico, não é isso que vai orientar o tratamento, certo? Então, a função do diagnóstico, se é que ele tem uma função, deve ser encontrada em outro lugar, né? Num certo apaziguamento da nossa angústia, num certo construção de canais de comunicação com outros colegas, enfim. Mas para o paciente, para o trabalho analítico em si. Ou seja, para a associação livre e a atenção flutuante, será que o diagnóstico é interessante? Eu não dizer que ele é necessário. Será que ele não atrapalha ao invés de ajudar? Uma outra pergunta é quanto pode um analista, né? Quanto eu posso ajudar esse paciente? Quanto eu posso influenciar esse paciente, né? E mais do que isso, como eu mostro ao paciente que eu sou capaz de fazer o que ele espera de mim, se é que eu preciso fazer isso, certo? Essa pergunta do quanto pode se deriva na pergunta o que é que faz de mim um analista, né? Onde entra em cena um pouco o mito do analista saudável, né? Que a gente sabe que é um mito, né? E que certamente não tem nada a ver com a psicanálise. Então, o que é que faz de mim um analista? Até onde eu posso ajudar o meu paciente, né? Oferecendo minha própria experiência pessoal, servindo como modelo, cuidando para que ele aprenda sobre o si, sobre psicoeducando, essa palavra da moda dos psiquiatras agora, é preciso psicoeducar os nossos pacientes. Então vamos psicoeducar os nossos pacientes, vamos ajudá-lo a conhecer o funcionamento do psiquismo da terapia. Ou seja, até onde eu posso ajudar o meu paciente, para que ele também possa fazer algo para ajudar o tratamento. Ele deve fazer alguma coisa, deve ler sobre isso, deve fazer algum exercício. O que o analista tem a ver com isso? Enfim, vocês veem que são questões absolutamente práticas, concretas, assim, pertinentes. E a partir daí, o Freud, a partir dessas perguntas, então ele vai construir as suas dicas, as suas recomendações, as suas regras, que delimitam um campo de jogo onde os princípios da análise possam operar, ou seja, a regra fundamental e a atenção, a regra fundamental da associação livre, fale tudo o que vier, né? A mente. Eu agora fico preocupado em dizer às pessoas, sobretudo os alunos de graduação, não é a associação livre que eles viram no filme O Método Perigoso do Jung, lá dizendo, associa-se, não é como diz o Jairo, eu gosto muito falar besteira, simplesmente falar sobre o que quiser, né? As coisas vão aparecer, né? A associação livre é isso, falar besteira, a gente tem, outro dia eu fiz uma palestra sobre a interpretação dos sonhos e tinha uma moça na plateia, ela falou, não, você não acha triste que os pacientes não associem, não tragam mais sonhos, enfim. Talvez fosse mais bacana para a gente escrever artigo depois, né? Ter um sonho, interpretar um sonho, mas o sonho era importante para o Freud porque era uma besteira, porque ninguém dava importância àquilo, porque não tinha valor nenhum. Então hoje o sonho super valorizado, talvez quando o paciente traga o sonho, isso tenha um peso do eu, uma valorização que seja excessiva, né? Ele vai estar ali trazendo um sonho para o analista, enfim. Enquanto se ele falar do filme que ele foi ontem, ou do sanduíche que ele comeu antes de ir para a sessão, talvez ele diga alguma coisa, apareça alguma coisa, eventualmente, mais interessante, mais instigante, mais enigmática, né? Então, a primeira regra é a regra da atenção flutuante, né? E ela vai ser apresentada a partir da pergunta do como o analista lembra o que o paciente falou. A gente tem ali uma reflexão sobre a memória e sobre o domínio da memória, né? Como lembrar de tudo, como não misturar as coisas. A gente tem aí não só uma reflexão sobre
sobre a memória, porque efetivamente a ideia de memória é importante na clínica, né? A psicanálise começa como uma busca pela memória, a memória do trauma, né? Mas há um outro lado dessa questão, que é o quanto o analista pode controlar numa análise. Quer dizer, o Freud, apesar do lugar privilegiado da questão da memória, né, não só do ponto de vista clínico, mas sobretudo do ponto de vista teórico, o Freud responde a essa pergunta por uma interrogação dessa possibilidade que o analista teria eventualmente de controlar o que se passa na sessão. Não adianta, você não vai lembrar tudo. O que for importante acontecerá. Quer dizer, ele retoma a ideia de determinismo psíquico, a ideia central no Freud, né? O inconsciente pressiona para aparecer, ele quer se expressar. Então, o que for né, importante aparecerá. Né? E o analista perceberá, se dará conta disso, não porque tem uma lembrança e um controle consciente do que se passa, do que foi dito e do que está sendo dito, mas porque aquilo ali terá um impacto afetivo sobre ele, porque virá carregado de afeto. Né? É mais ou menos esse trecho que o Freud fala da questão da transmissão do inconsciente, né? Fica ali de umas antenas, uma coisa meio telepática, né? Mas que não tem nada de telepatia. O que está se tratando é de significantes carregados de afeto e que remeterão a outros significantes que foram carregados de afeto em outro momento. Né? A gente poderia ler isso a partir da ideia de empatia, mas a gente teria que ter muito cuidado e ler no sentido da empatia um pouco do modo como Corrute coloca, que na verdade é um suportar o sujeito, suportar o inconsciente, suportar o narcisismo do paciente, né? Suportar esse próprio não saber, né? E, portanto, poder acolher esse plano dos afetos. Né? Então, o que a gente tem aí é uma indicação de que você não tem efetivamente controle, né? E não adianta, não é o bom caminho você tentar estabelecer um controle sobre o que o paciente diz. O que aparece ali, se a gente quiser isso ler de uma maneira um pouco mais perto do que a gente fala normalmente, seria uma prevalência da linguagem dos seus jogos, né? É a partir dali que os sentimentos, que os afetos reaparecem, como no sonho, né? Quando Freud vai interpretar os sonhos, o sonho é um problema porque o sentido do sonho é confuso, você não consegue entender o que está ali e você não consegue ligar isso com o afeto que acompanha o sonho. Você sonha com a praia e acorda deprimido, né? Então, mas esse trabalho de ligação ele vai se dando a partir desse jogo de palavras que se encadeiam, que vêm carregadas e que chamam a atenção porque estão investidos, né? No texto da Gradiva, esse texto eu recomendo que vocês leiam pelo menos uma vez por ano, o texto da Gradiva, o Freud vai falar de que o que é verdade é o que está investido afetivamente. É isso que define o verdadeiro, né, no campo da psicanálise. Então, se eu não posso ter controle, o melhor que eu posso oferecer para o paciente é a minha presença, né? Ou seja, porque eu só vou perceber o impacto afetivo e o investimento afetivo das representações dos significantes se eu estiver aberto a isso, se eu estiver ali presente, né? Não se trata de uma postura ausente, neutra. Eu tenho muita implicância na implicação, que não te fale, mas eu tenho muita implicância com a ideia de neutralidade na clínica. Certo? Eu acho que o analista não é neutro, né? Porque se a gente não quer usar o termo empatia, se a gente quer evitar toda coisa imaginária, né? A gente tem que pelo menos pensar na afetação do analista diante do que o paciente fala. Certo? Então eu não gosto da ideia de neutralidade, mas eu gosto muito da ideia de abstinência, né? O Freud fala da regra de abstinência, que se aplica ao paciente. O paciente não deve gozar durante a sessão para que possa falar, se ele goza ele não fala, né? Mas o analista também não está ali para gozar nem do sofrimento do paciente, nem do seu saber, nem de nada. Então ele está ali para efetivamente escutar,
e suportar, né, afetar-se pelo que ele escuta, né? Então, a atenção igualmente flutuante é isso, né? É isso que responde, é isso que responde à pergunta: você deve lembrar? Não, você não deve lembrar, porque você não precisa lembrar, em primeiro lugar, e porque se você lembra, você produz um ordenamento narrativo que impede o mecanismo fundamental, que é a suspensão do eu. A análise acontece porque os eus estão em suspensão, porque não se trata, como diz o Lacan, de uma relação intersubjetiva, né? Então é preciso um pouco desaparecer como sujeito, tem aquelas metáforas todas do ocupar o lugar do morto, como se diz, mas desaparecer enquanto eu, né, mantendo-se afetável pelo que o paciente diz. Essa é a grande mágica da história. Isso tem uma história, né, que vem desde o início da psicanálise. O Freud, quando abandona a hipnose, quando ele desiste de hipnotizar, ele se depara com um problema, que é o seguinte: ele tem a teoria do trauma, então ele sabe que há um trauma, então ele precisa perguntar, mas ele não sabe sobre o que ele precisa perguntar, né? E o paciente não sabe o que responder, né? Então esse limite do saber, ele está colocado desde o início, né? Como eu pergunto o que eu não sei? E nem mesmo o paciente sabe, né? Há um outro desdobramento dessa questão, dessa necessidade, né, de abrir mão, né, da necessidade de saber, que é o reconhecimento de que você tem as resistências do paciente, você também, sobretudo, a resistência do analista, né? E que botar o eu em cena, quer dizer, se ocupar do encadeamento narrativo, do ordenamento narrativo, né, do que o paciente lhe fala, é do campo da resistência, não é do campo do inconsciente. Então a gente tem aí uma resposta, né, sobre a questão da memória, que vai apontar para essa impossibilidade de controle, né, e para essa necessidade de que o analista esteja ali aberto, né, ao que quer que aconteça, ao que quer que se passe, né? Deixar que as coisas apareçam, né? Tratar a memória no seu plano da inconsciência, no seu plano do inconsciente, ou seja, uma memória que não está ordenada, né, que funciona segundo o processo primário, que é um puro registro de traço, né, e deixar que isso venha para o primeiro plano. Há, obviamente, aí uma certa espécie de fé na psicanálise, uma fé no inconsciente, né, e no determinismo psíquico, mas me parece que essa fé é razoavelmente compartilhada por todos aqui. Há um outro problema, né, uma outra derivação dessa questão e dessa recomendação do Freud, e que nos remete à discussão de ontem, que é do problema da memória. A gente vai ao problema da verdade, né? Porque se eu anoto, se eu tento me lembrar do que o paciente me diz, é exatamente para saber qual foi a verdade do fato e localizar as contradições, as inconsistências, né? Ou seja, o que aparece ali é camuflado sobre essa ideia de que eu preciso me lembrar, né? É a ideia de que eu preciso saber a verdade, né? Ora, a verdade aí, como eu fiz a referência rápida ao texto da Gradiva, a verdade é o que está investido afetivamente, né? A verdade, ela é absolutamente, de novo, a minha palavra de estimação, contingente, né? A verdade não pode ser pensada fora dessa articulação entre afeto e representação, ou entre afeto e significante. Então não é o ordenamento significante, não é o ordenamento das representações que vai resolver o meu problema, certo? Enfim, então temos aí uma primeira regra, né, que aponta para essa série de coisas que eu tentei enumerar para vocês. A gente pode eventualmente retomar alguns pontos na discussão, mas que eu destacaria esses elementos. Você tem ali um trabalho,
não faz sentido, né, qualquer tentativa de controle sobre a enunciação, né, e sobre os enunciados, certo? E onde a ideia de verdade ela vai sendo transformada, né, para assumir esse caráter contingente e singular. A segunda regra, e aí a partir daí todas as regras começam a se articular, não só a associação livre, mas a atenção flutuante, né? Ou seja, ao que eu devo fazer, né, para que pensamentos caiam. E aí a segunda pergunta é: devo tomar notas, registrar, né? E a recomendação do Freud é: não pondo notas. A gente volta ao problema do eu, né? As compulsões do eu, ordenamento, seleção, síntese, né? Hierarquização, né? Baixa dos afetos, não se esqueçam disso, quer dizer, o fundamento do eu, deixa lá o texto do projeto, é o pensamento secundário, portanto, energia quiescente, energia igual, né? Nada se destaca, certo? A questão essa dimensão econômica que aparece a partir da pergunta sobre as notas, ela também é interessante, porque o que se trata ali também do investimento econômico do analista, né? Se ele está tomando notas, como é que ele ocupa o seu tempo, para onde ele dirige a atenção, né? De novo, a gente tem um enigma aí, que é esse equilíbrio entre a concentração do analista. Ele deve estar ali presente, que eu não chamo de concentração, mas chamo de presença, né? Não está ali fazendo a lista de supermercado, né? Lixar a unha dá, mas ler jornal, por exemplo, é uma coisa que só Lacan podia fazer, tá? Por favor, não vão ler jornal enquanto o paciente está falando, porque a gente não tem aquilo que o Valdir Beivida chama de excesso de transferência que os pacientes de Lacan tinham para ficar lá, né? Ele lê jornal e ainda assim a análise aconteceu, né? Muito menos fazer como um analista francês, que eu sempre me esqueço o nome, mas um dos primeiros lacanianos, que às vezes não ia para a sessão e cobrava o paciente na sessão seguinte. Não, mas a minha falta teve um efeito analítico sobre você, então me pague aí, né? Então é óbvio que esse tipo de coisa eu acho até que pode funcionar, né? Mas com um nível de excesso de transferência que eu não sei nem se é saudável, mas enfim. A pergunta de fundo dessa questão das notas, me parece, é: para quem servem as notas? Não é nem para que servem as notas, né? É para facilitar o trabalho, né? É para fazer o trabalho, ou é para apaziguar o eu do analista, né? Porque isso, o inconsciente tem essa coisa, como é que eu sei o que eu estou fazendo, como é que eu né, vou saber quando intervir, enfim. Isso é meio parecido com o que acontece com a coisa do diagnóstico. É por isso que o Joel Dó tem uma expressão que eu gosto muito, se chama balizamento diagnóstico. É baliza para estacionar o carro sem bater, né? Assim, é uma certa orientação, né? Mas é uma orientação que é para o eu do analista, não é para essa suspensão do eu que produz essa relação não intersubjetiva que se dá no campo transferencial, né? Onde é difícil distinguir até o que é transferência e o que é contra-transferência. Retorno aí o problema do controle sobre as sessões, né? É óbvio que tem um problema legal hoje em dia, que o CFP exige que tenha um prontuário, que a gente anote o que faça em cada sessão, enfim, de ter documentação das sessões. Então, a gente lida com as questões legais, né? Mas a gente tem que lidar com essas questões legais de modo a preservar os nossos princípios, até porque são princípios, então não é tão complicado assim, não tem que fazer procedimento, né? Acho que em relação a essa questão das notas, há dois temas correlatos, que uma é a padronização da técnica, né? O Freud, nesse momento que o Freud fala do modelo do protocolo, ele diz assim: a pseudo-exatidão, eu adoro isso, o Freud é muito maldoso, a pseudo-exatidão de que a moderna psiquiatria nos oferece exemplos notórios, né? Óbvio que a segunda questão é a questão da prova e da evidência da psicanálise, de seus efeitos e de suas eficácias, né?
E aí, quer dizer, é óbvio que há uma contraposição hoje que a gente pode fazer com a chamada psicologia baseada em evidências, né? Essa tentativa de busca de dados, de evidências concretas da eficácia da psicanálise, mas a gente sabe que a eficácia da psicanálise está lá em outro lugar, né? Não tá, e a sua evidência também, né? Tio Jairo também fala bastante disso, não preciso ficar aqui repetindo, né? Mas, ou seja, de qualquer modo, desde essa história das notas, quer dizer, se eu não preciso tomar notas, é porque a evidência e a eficácia da psicanálise não serão localizáveis no plano de uma consistência narrativa teórica, né? Nem de uma consistência narrativa, nem de uma consistência teórica, né? Eu não preciso ter não é no ordenamento racional, né, dos acontecimentos, né, que eu terei a evidência, terei um índice da evidência da eficácia da psicanálise, né? Então, isso significa que, em última instância, saltando algumas etapas aí, talvez a gente possa dizer que não é a consistência da teoria, né, que dará testemunho do valor da clínica, certo? Por isso eu não preciso tomar notas, certo? A terceira regra, associada ainda ao que eu devo fazer, me parece que se refere a uma pergunta que é a seguinte: como o analista sabe conduzir sua ação, né? Como, enfim, ele sabe o que ele está fazendo, né? O Freud tem um trecho que diz assim: a conduta correta para o analista está em passar de uma atitude psíquica para outra conforme a necessidade, em não especular é não teorizar, e não cogitar enquanto analisa, e submeter o material reunido ao trabalho sintético do pensamento apenas depois que a análise for concluída. Não é a sessão for concluída, é a análise. Ou seja, o caso clínico só existe depois que ele acaba, né? E ele só existirá, essa reflexão, essa anotação, esse trabalho de elaboração, só existirá, diz o Freud, pelo seu interesse científico, porque o paciente já foi embora, né? Então, ou seja, a produção teórica é um trabalho de elaboração a posteriori de uma análise, que pode ser útil para nos apaziguar, pode ser útil efetivamente para aprimorar a nossa escuta diante de outros casos, para dar mais material ao nosso eu, mesmo que a gente suspenda esse eu, né? Porque também quando a gente produz teoria, a gente produz falhas, rupturas, né? Tem um texto famoso do Laplan chamado Interpretar com Freud, né? Que diz assim, que um texto teórico ele é também um texto que tem atos falhos, que tem omissões, que tem silêncio. Então, a nossa teoria serve, né? Não serve não apenas pelo que ela diz, mas pelo que ela omite, no que ela escorrega, no que ela hesita, no que ela tropeça. Então, é bom fazer teoria, né? Ela vai nos ajudar a ler sobre psicanálise, inclusive nos prover dessa imaginação psicanalítica, né? Que abre a nossa escuta, né? Para diante do que o paciente, diante da tagarelice do paciente, né? Mas ela serve para isso, ela não tem efeito efetivo sobre o tratamento, pelo menos é isso que o Freud nos diz, né? O que a gente tem aí, me parece, é a tentativa o desafio de encontrar um equilíbrio entre aquelas três dimensões da psicanálise, das quais o Freud fala no texto de 1923 do Verbete de Enciclopédia, né? Ou seja, a psicanálise é um método de investigação, ela é um conjunto de insights teóricos derivados de insights sobre o funcionamento, não fala teórico, de insights, é a palavra que ele usa, sobre o funcionamento psíquico, e é um método de tratamento derivado desse método de investigação, né? E desses insights. É importante lembrar que o método de investigação está vinculado a toda uma preocupação que o Freud tem de que a psicanálise seja ciência, mas há uma definição específica, particular de ciência no Freud, que é a indagação permanente, né? É a produção de respostas sempre parciais, né?
A especulação é exatamente a tentativa de totalização, mas ela é feita pelo Freud. A sua teoria da pulsão é a grande parcela, né, a grande parcela especulativa da sua metapsicologia. Ele precisa disso, né, mas ela é especulativa, ela vai ser sempre interrogada pelo que acontece na clínica, né? Ela vai ser, ou seja, esse total vai ser sempre interrogado pelo que há de parcial, né? de pequeno, de mínimo, de singular, né? Produzindo sempre uma quebra dessa totalização que se constrói, né? Ou seja, de novo a gente tem a ideia de que a consistência teórica ela não é um índice, né, de confiabilidade, não é do que se passa na clínica e não é um destino necessário, né? Talvez não seja nenhum destino simplesmente da psicanálise, né? É sempre parcial, é sempre local, é sempre singular, né? Então a construção do caso clínico é uma tentativa de ordenamento que funcionará a posteriori, né? E que me parece tem que ser pensada como um trabalho de elaboração do impacto contra a transferência. Ou seja, na medida em que é uma reflexão sobre o que eu fiz, sobre como eu escutei, sobre como eu percebi aquele paciente, né? Como eu tornei aquele paciente minimamente inteligível para mim, né? Como eu articulei aquele paciente ao que era preexistente a ele, ou seja, a teoria, o meu conhecimento, a minha formação, o meu modo de trabalhar em si. Certo? Dizer que o caso clínico só começa quando ele acaba, quer dizer que não se trata, que a prioridade ali não é o tratamento, né? E, portanto, aquele modelo do diagnóstico, prognóstico, tratamento pode ser recusado. O modelo ali é para uma experiência, né? E é nesse sentido que também entra em jogo a visão particular que o Freud tem de ser a ciência. Há ali uma empiria, certo? Né? Uma empiria centrada na transferência e na interpretação. E é isso que tem prioridade, certo? O tempo da teoria, então, seria o momento do analista elaborar a sua experiência, certo? Há uma outra pista que o Freud dá em relação a isso, que é a referência ao perigo do que ele chamava de furor sanandi, né? Essa ideia de que a gente tem que curar os outros, né? Para combater isso é preciso também, talvez uma boa ideia seja não dar tanta importância à ideia de diagnóstico, a articulação daquela forma particular de sofrimento, daquele discurso particular, ao que a gente já sabe, ao que se conhece, etc. Há uma questão prática nessa história do caso clínico, que é efetivamente o problema do diagnóstico, né? A quem importa o diagnóstico, né? Isso especificamente no campo da psicanálise, como pensar o diagnóstico fora do campo transferencial, fora da transferência, né? Se o diagnóstico, desde o Freud, não vou nem falar do Lacan, né? Se o diagnóstico do Freud está articulado não a semiologia dos sintomas, mas a identificação de certos modos de funcionamento psíquico, né? Ou seja, se a gente pegar a inibição, sintoma e angústia, né? Ele vai tratar certos sintomas e fazer a distinção, isso é uma histeria, isso é uma neurose obsessiva, isso é uma histeria de defesa, ou isso é uma histeria de angústia, a partir do conflito que está em cena, se é um conflito entre o eu e isso, é um conflito entre o eu e o super-eu, né? Qual é o tipo de energia que está em jogo, qual é o tipo de destino que é dado aos afetos, né? Ou seja, o que importa ali é uma certa modo de funcionamento subjetivo, é uma certa economia libidinal, como diria o Joel Dó, é uma certa gestão do desejo que para o Dó, por exemplo, se revela em traços estruturais. A gente não precisa nem chegar lá, né? De qualquer forma, a ideia de um diagnóstico ela não faz nenhum sentido fora, né, da transferência. Então, e como a transferência só se apresenta efetivamente quando ela se dissolve, né? O que a gente tem, na verdade, durante o tratamento são hipóteses, são balizas de diagnóstico, ou seja, são orientações para a posição e o lugar do analista.
Ou seja, mais uma vez, interessam mais ao analista do que o paciente. Da mesma forma, eu gosto muito de uma frase do Sérgio Leclerc, naquele livro Psicanalizar, que ele diz assim: o erro do analista só interessa ao analista. O paciente está se lixando para quando o analista erra. Porque aquilo não, se não bateu, não tocou no ponto, aquilo não terá importância. É uma besteira que o analista falou. Mas o analista, nós, ficamos muito preocupados, disse uma besteira. É só o nosso narcisismo que está ameaçado. O paciente, coitado, graças a Deus, está bem protegido. Pelo menos quando os erros não são muito graves. Às vezes a gente faz merdas muito grandes. Mas a gente faz merdas muito grandes porque a gente insiste nisso. Porque, veja bem, quando a gente fica preocupado com o erro, o que a gente está fazendo é exatamente se colocar em primeiro plano. Colocar o nosso desejo, as nossas angústias no centro da cena, desrespeitando, portanto, a regra do discernimento. Então, se o trabalho de ordenamento, que é o trabalho teórico, ele é feito a posteriori como trabalho de elaboração, ele será sempre articulado àquela experiência singular. Ela não pode ter uma pretensão universalizante nem totalizante. Certo? Ela tem que estar sempre sob suspensão, porque a verdade que eu digo sobre aquele paciente é uma verdade escrita a partir do meu lugar, contra-transferencial. Portanto, não será universal. Certo? Quando é universal, tira um pouco de teoria, Esse é o problema. Mas a teoria pretende ter as teorias em geral têm pretensões universalizantes, mas não necessariamente. A teorização pode ser uma reflexão conceituosa. A gente pode pensar a teoria como produção de conceitos, aquilo que o Agamben chama de a dimensão poética do trabalho filosófico. Ou seja, é uma atribuição de sentido, é uma produção de inteligibilidade. É isso que é o trabalho teórico. O que eu estou tentando mostrar é que essa produção de inteligibilidade, ela é um trabalho de elaboração, e ela tem uma função ali referida, sobretudo, ao analista, e não ao analista, não ao paciente enquanto objeto do conhecimento. É essa distinção, essa separação que se quebra com a ideia de transferência, se quebra com a ideia de consciência, se quebra com a ideia de que não se trata de uma relação intersubjetiva. Certo? Há ainda um problema contemporâneo nessa história, especificamente em relação ao diagnóstico, que é o destino identitário dos diagnósticos hoje em dia. Então, as pessoas hoje, quer dizer, isso segundo uma moça que eu também recomendo, eu já fiz propaganda dela da vez passada, que é uma pessoa chamada Eve Luz, que é uma antropóloga israelense, muito interessante, que fala mal da psicanálise, mas fala coisas muito interessantes sobre a psicanálise. E uma delas é isso que a gente combate, essa deriva identitária do diagnóstico, ela começa com Freud. Quando a psicanálise freudiana estabelece que o que nos define é o nosso sofrimento. Somos todos neuróticos, a gente começa a ordenar a nossa existência a partir do que ela chama de uma narrativa do sofrimento. E isso, outra coisa muito interessante que a Eva Luz disse, mas é mais para chatear os psicólogos. Como escreve o nome dela? Eva, como Adão e Eva, sim. E Luz, como se fala, ILL, tem um L a mais, ILLOUZ. Ela tem um livro em português chamado O Amor nos Tempos do Capitalismo. Ela é uma figura muito interessante, realmente muito interessante. Para quem lê em inglês, ela tem um livro que eu não consegui ainda, mas que eu vou ler algum dia, que é um livro sobre Oprah Winfrey. Ela também gosta de temas assim divertidos, ela tem um livro sobre os 50 tons de cinza, Ela tem muitas coisas interessantes, ela diz coisas absolutamente simples e geniais. E ela diz que ela estuda o amor porque o amor é a teorização cotidiana das nossas formas de relação com o outro. É pelo discurso amoroso que a gente teoriza sobre as nossas relações consigo mesmo e com o outro. E é por isso que ela, como antropóloga, estuda o amor. É muito interessante. Tem frases geniais, ela faz assim, tem a descrição dela do que é a identidade hoje. Assim, nós somos hoje um conjunto de gostos, hábitos e marcas de produtos. É isso que nos define. Enfim, não vou ficar mais propaganda de Eva, não, mas ela é muito interessante, tem esse livro publicado em português, a maioria
A maioria dos textos são em inglês, tem alguma coisa em alemão, né? Ela é israelense. Enfim, então tem esse problema adicional, né, de que o diagnóstico ele é uma marca identitária, né? E enquanto a gente cede ao diagnóstico, a gente acaba cedendo a uma lógica identitária que é, no meu entendimento, incompatível, né, com a perspectiva que o Freud tem e que a psicanálise tem do que seja a experiência subjetiva, né? Eu gosto muito de fazer a provocação de alguns analistas têm a ilusão de que os mecanismos identificatórios descritos por Freud descrevem o modo como o sujeito constrói identidade. Acho que isso é uma bobagem. Acho que os mecanismos identificatórios do Freud demonstram exatamente como é impossível construir uma identidade consistente, né? Respeitando assim o que define a identidade no campo filosófico: permanência, continuidade, integridade, unicidade. Nós não somos nem permanentes, nem constantes, nem íntegros, nem unos, né? Qualquer 3 meses de análise ensina isso a qualquer um. A quarta regra é uma regra que causa bastante polêmica. As pessoas ficam muito ofendidas, que é quando Freud fala: haja como um cirurgião, né? A metáfora da cirurgia é uma metáfora recorrente no Freud, né? Porque ele diz assim: o analista como cirurgião mexe com as entranhas, fica lá mexendo com as fezes, o sangue, né? Revirando o intestino, enfim, revirando as entranhas, não do corpo, mas da alma, né? Mexe com coisas sujas, que fedem, que contaminam, enfim. E ele precisa ter uma certa frieza. O que a gente tem que entender com essa frieza é, primeiro, obviamente, no sentido da regra da abstinência, né? Afetar-se sem se deixar levar pelo seu próprio gozo, pelos seus próprios desejos, enfim. Mas há um outro sentido dessa frieza, que é o reconhecimento de um limite, né? Nesse parágrafozinho, nesse trecho que o Freud discute e recorre a essa metáfora, o que está em questão, efetivamente, é quanto pode um analista, né? Qual o alcance e os limites do seu trabalho, certo? E aí é nesse trecho que ele vai terminar dizendo assim, ele usa uma frase francesa, Je pensais Dieu le guérit, que diz assim: eu botei os curativos, quem curou foi Deus, né? Ou seja, de novo a gente volta para o tema de que o analista não tem controle sobre o que se passa, ele faz alguma coisa e ali deixa, quer dizer, isso está desde recordar, repetir, elaborar, em que o trabalho de elaboração continua depois que o paciente sai da sessão, enfim. Mas há ali também indicação de uma coisa muito interessante, que é o perigo que representa para o analista a pretensão ao reconhecimento, né? Diz o Freud: realizar, abre aspas, algo que tem efeito convincente em outras pessoas, né? A gente de novo volta à questão do convencimento, da eficácia, né, da segurança, e obviamente isso tem a ver com a teoria. Quer dizer, a gente precisa ter uma teoria que convença as pessoas, né? Ou o que a gente oferece enquanto teoria é uma interpretação, né? E uma interpretação, como diz de novo meu amigo Corruti, de quem eu gosto muito, uma interpretação, ela diz assim: uma análise acaba quando uma interpretação deixa de ser apenas uma interpretação. É óbvio que uma interpretação ela é oferecida por conta da presença do analista com convicção, né? Quando os analistas, o Castoriadis, o velho Cornelius Castoriadis, dizia que o problema da crise da psicanálise, ele estava nos anos 70, tá? Nos anos 70 e 80, que a crise da psicanálise era porque os psicanalistas estavam com medo de interpretar, né? Então é preciso ter, realmente, como cirurgião, ter convicção. O cirurgião não pode tremer na hora de enfiar a faca em você, né? Mas ele sabe ali que ele está fazendo o que ele sabe até o limite em que ele pode, né? E é por isso que ele age com segurança, né? Então essa coisa oferecer uma interpretação ao paciente como: eu acho, talvez, quem sabe, que você talvez pode ser que você tenha pensando em sua mãe. Não é isso, você está pensando em sua mãe, mas você diz isso como uma coisa que você oferece. Tá lá, toma isso aqui, ó. Vê o que você faz com isso aí.
Não é uma verdade. De novo a gente volta. Então, quando eu falo do caráter contingente da teoria, é assim, a teoria funcionará de acordo com o efeito que ela produzirá. Da mesma forma que uma interpretação, diz o Freud várias vezes ao longo de sua obra, ela será avaliada pelo efeito que ela produz, a posteriori, né, pelo que o paciente vai associar depois. Não é, a gente sabe disso, não é que eu falo, nossa, você foi tão inteligente, né? É isso mesmo. Aí é que não funciona mesmo, isso é outra coisa. Né? Enfim, então, a teoria, se ela é uma elaboração, se ela é da ordem da fantasia, como diz Mezan, um texto muito bacaninho chamado Metapsicologia Fantasia, ela é uma tentativa de elaboração, é um enunciado que se oferece ao paciente como uma ferramenta simbólica, né? Pensando na ideia de caixa de ferramentas que vem desde o Nietzsche, eu acho, e que certamente está presente no Foucault. Agora estou fazendo uma certa confusão aqui na minha cabeça, acho que é o Foucault que fala em relação ao Nietzsche isso, mas enfim, é uma caixa de ferramentas, está ali, né? Tem uma música dos Titãs, né? Que descreve muito bem a angústia do paciente, que chega assim, palavras eu preciso com urgência. Uma interpretação são palavras, são significantes que o analista oferece, né? Ele vai fazer o que ele quiser ali com aquilo, de novo, a gente não tem nenhum controle sobre isso. Então, a teoria é uma interpretação, é um trabalho de elaboração que eu ofereço à minha comunidade. Acho que é isso aqui. Né? Foi isso que a minha experiência me disse que é isso. Outras experiências talvez digam outras coisas. Né? Então, a gente implica muito com a metáfora do cirurgião, mas ela está referida a isso, né? Aos limites do lugar de analista. Porque ele não tem conhecimento prévio do que deve ou pode fazer. Porque não tem consciência exata do que está fazendo ou de quais serão os efeitos. Porque está imerso em um jogo transferencial que ele não controla. E porque, em última instância, o sucesso, dito pretenso sucesso do tratamento, não depende dele. Até porque ninguém sabe o que é o sucesso desse tratamento. Quer dizer, tem um texto do Jurandir Freire Costa sobre psicoterapia breve, né? Vocês sabem que a psicoterapia breve, elas todas são pensadas em termos de eficácia, de soluções para o dilema sintomático, para a crise. Olha, as possibilidades de solução de uma crise subjetiva são infinitas. São infinitas, então não há destino certo. Ora, se não há destino certo, o que é o sucesso do tratamento? Né? Vocês assistiram Família Soprano? Né? Sei quem é Família Soprano, é a história de um mafioso que vai procurar um psiquiatra, terapeuta, enfim. Né? O sucesso do tratamento é tornar ele mais um criminoso mais eficaz, um psicopata mais competente. Né? É um sucesso o tratamento. O terapeuta fica em pânico, desesperado, interrompe o tratamento. Então, o que é o sucesso do tratamento? Né? Então, a gente não sabe o que é o sucesso do tratamento. Né? A gente não sabe efetivamente que tipo de solução singular o sujeito dará ao seu sintoma, que já é uma solução singular. Né? Ok. Quinta regra, e aí veja bem, a gente tem um deslocamento, nesse momento a gente tem um deslocamento do texto, certo? A gente sai do foco, a gente desloca o foco do paciente, do que fazer, do como fazer, para o como eu posso fazer, ou seja, o foco se desloca para o analista, né? Para a sua formação e para as suas condições subjetivas. E aí a quinta regra, é aquela que a gente mais gosta, inclusive porque gera pacientes para os nossos consultórios, faça análise. Certo? O ponto decisivo, quer dizer, o ponto de chegada do Freud é que nós devemos criar, né, em nós mesmos as condições para suportar as condições da análise e de seu modo de funcionamento, né? Ou seja, suportar a transferência, a regra de abstinência, a associação livre. Tem uma frase, vou citar o Corrut de novo, realmente que eu gosto muito dele. Ele tem uma frase assim: o problema da análise das personalidades narcísicas não é porque sejam casos muito regredidos, não é porque tem a ver com psicose. O problema do tratamento das personalidades narcísicas é que os analistas não suportam o narcisismo dos pacientes. Né? Os analistas não suportam a chamada transferência especular, na qual o paciente
estabelece o vínculo transferencial ao preço de não reconhecer o analista como um objeto separado. E isso é insuportável para muitos analistas, né? Então, trata, né, enfim, ou seja, o Freud vai fazendo deslocamentos de forma assim, que há um trabalho do analista que é assim, suporte o que vai se passar, certo? Condições, crie condições para o exercício da atenção flutuante e da interpretação, certo? Porque sem atenção flutuante não haverá efetivamente interpretação, né? Haverá imposição do ordenamento narrativo do eu, do analista sobre a fala, a tagarelice do paciente. Então, suspensão de todas as objeções lógicas e afetivas e morais, certo? Suspensão do eu em prol da memória inconsciente, suspensão do trabalho secundário de ordenamento e síntese. Ora, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver um mínimo de trabalho sobre si, certo? Aí uma nova metáfora, né, para coexistir com a metáfora do cirurgião, que a gente já não gosta muito, que é a metáfora do analista como máquina, né? O aparelho psíquico é um aparelho, né? E o analista é uma máquina, né? Ou seja, a gente tem aí um vínculo com as ideias de automatismo, de repetição, né? Mas também com as ideias de determinismo psíquico, né? E de uma análise que é pensada como suspensão da resistência, né? Como trabalho sobre as resistências, né? De modo a que você possa permitir a irrupção do inconsciente, o sonho, o ato falho, a fantasia, a transferência, a repetição. O ponto importante nesse texto, em relação às condições do analista e à formação do analista, né, é que se tratam de condições não psicológicas nem técnicas, se tratam de condições éticas, certo? Ou seja, se trata, por exemplo, do reconhecimento da dimensão contratransferencial, do reconhecimento das próprias existências, né? De certa abertura, né, para vislumbrar os pontos cegos. Tem uma frase do Freud, né? Se não podemos enxergar com clareza, vejamos claramente as obscuridades, né? Então, trabalhar sobre si, quer dizer, exercitar esse cuidado de si, né, que me permita suportar a escuta do outro, né, não significa, não implica dizer que eu tenho controle sobre o meu setor, como disse uma colega analista no divã, para o seu dela analista, eu quero ter completa onisciência sobre o meu desejo, né? Não se trata disso, mas exatamente de vislumbrar que ali há pontos, né, que estou ali, não é o paciente que não está falando, sou eu que não estou escutando. Talvez isso só seja suficiente para que as coisas aconteçam, né? Eventualmente a necessidade de reconhecer o limite, dizer, esse paciente eu não suporto escutar, eu tenho que mandar ele para uma outra pessoa, porque eu não suporto escutar. A gente tem que ter cuidado com esse mito, com o retorno do mito do analista saudável, dizer que eu suporto qualquer paciente, né? Normalmente Deus age em nossa providência, né? E a gente acaba construindo uma clínica de pacientes que a gente consegue trabalhar, né? Efetivamente, porque a gente trabalha, são os pacientes que encaminham outros pacientes, a gente vai, não é por acaso nem coincidência que as pessoas têm, normalmente os analistas têm pacientes tipo, tem certo ideal tipo de paciente, né? Lidam com um certo tipo de coisa e conseguem funcionar, porque ali é o que ele consegue trabalhar, né? Com outros pacientes ele não conseguirá trabalhar, né? Recebe não dá certo, vai embora, não manda ninguém, aí Deus vai construindo a nossa clínica de forma com que nos é suportável, né? É evidente que entra então em jogo aí a ideia de um ideal e os limites, né? É interessante que o Freud coloca o ideal, mas ao mesmo tempo aponta os limites do que seria o que ele chama de uma purificação psicanalítica, né? Ok. Há um outro dado, que talvez seja um dado um pouco moral do Freud, que é preciso experimentar na própria carne, né? Nem ficar fazendo essa maldade com os outros, vá primeiro se submeter para ver o que é bom para tosse, e depois você vai cuidar dos outros.
a gente pode efetivamente ler nesse sentido um pouco moral, mas eu acho que é um outro sentido, que é o fato seguinte: quando a gente está na clínica, a gente lida com a miséria da humanidade, né? E a gente tem defesas contra essa miséria, que é uma defesa não identificatória, de barragem das identificações, de não reconhecimento do outro como humano, né? Então é bom que a gente veja essa miséria em nós mesmos antes de vê-la no outro, né? Senão a gente começa a achar que ela só existe no outro e cria ali um quadro patológico que estabeleça ali, que cristalize aquele mal no outro, né? É bom a gente ver os nossos desejos odiosos e egoístas, né? Senão vira aquela coisa, aquela entrevista de emprego que você tinha quando faz entrevista de emprego e recrutamento de seleção, sempre aquela pergunta: diga um defeito que você tem, e todo mundo responde: eu sou perfeccionista. Penso mais no outro do que em mim. Penso mais no outro do que em mim, me ocupo demais com o trabalho, né? Só apareciam esses defeitos, enfim. A sexta regra que diz isso, que diz ao reconhecimento, né, desse limite subjetivo, se não se ofereça como modelo, né? Seja opaco, né? A pergunta aí é em que medida ou de que modo as características pessoais, subjetivas do analista influenciam na análise, né? O que está apontado, né, com essa insígnia, não se ofereça como modelo, seja opaco, é o risco da sugestão e do caminho identificatório, né? Mas aí eu não preciso falar sobre isso, todo mundo aqui já leu o seminário 1, né? Todo mundo aqui já acompanhou, né, a proposição de 68, enfim, todo o embate de Lacan com a IPA, para não preciso falar dos riscos e dos perigos do caminho identificatório, né? Enfim, daquela fábrica de analistas iguais, né? Todo mundo é igualzinho, todos seguem o mesmo caminho. Não que isso só exista na IPA, obviamente, mas a gente sabe dos riscos da submissão do paciente, da identificação ao analista, enfim, né? Por isso que eu disse a esse ex-aluno, assim, que a inspiração para os seus pacientes, eu acho melhor a gente parar por aqui, né? Não foi nem um corte, não foi uma fuga, né? Que eu não quero me meter nisso. Enfim, a gente tem um outro modelo perigoso aí, que é o modelo da valorização da relação subjetiva, né? Intimidade, afeto, confiança, né? E que nos aponta para o valor e os limites da transferência amistosa, né? Porque aí nesse ponto a gente precisa ser um pouco kleiniano, né? Uma análise que não produz transferência negativa, não trabalha os impulsos destrutivos do paciente, portanto não trabalha o que dá mais problema e o que dá mais merda, então não serve para nada, né? Então pensar um pouco nisso, no lugar para transferência negativa, o lugar para pulsão de morte, né? O suportar isso, né? Tem uma formulação muito presente hoje na clínica, que é a partir do modelo winnicottiano, que é a ética do acolhimento, enfim. O Daniel Kuperman fala muito que Freud tinha uma ética da responsabilização, mas que na cultura contemporânea os sujeitos chegam tão já esvaziados, né, esmagados narcisicamente, inseguros, deprimidos, né? A responsabilização se converte rapidamente em culpabilização e não leva para lugar nenhum, então o que se deveria trabalhar é uma ética do acolhimento. Eu acho que é um risco do acolhimento, que nós vamos todos nos tornar mães suficientemente boas, né? E eu não sei se as pessoas precisam de mães suficientemente boas a essa altura da vida, né? Como diz Hernani Chaves, talvez precise de putas suficientemente mais, mas enfim. Eu acho que ao invés de uma ética do acolhimento, né, que tem um risco muito grande de derivar para uma ética da tutela, né, da proteção, do cuidado, tem muito medo dessa semântica do cuidado, né, talvez a gente deva investir numa ética da afetação, né, da presença do analista, enfim. Onde desaparece a metáfora do tele branco, mas reaparece a questão da afetação, do impacto, né, da transmissão de inconscientes, enfim. A questão do modelo, da identificação, também tem uma importância para a gente, que aí tem a ver, mais uma vez, vou fazer uma pequena ponte com a discussão sobre o Estatuto da Teoria, que é o problema
do reconhecimento de que se trata ali de uma relação de poder, de uma relação, de uma questão do poder entre em jogo, né? Então, da impossibilidade de uma relação de igual para igual, né? Aí a gente tem a resposta freudiana, né? Que essa autoridade como é conferida pela transferência, ou seja, é conferida pelo investimento afetivo do paciente, e que a saída de uma análise passa pela dissolução da transferência, portanto, pela dissolução dessa autoridade, né? Tem uma resposta ferenciana, a valorização da regra de abstinência, da franqueza do analista, né? Tem uma resposta lacaniana, que passa pela ideia de sujeito suposto saber, pela ideia de posição do analista, de lugar do analista, né? Pela ideia de destituição também, né? A gente pode contar, nesse caso, com uma ajuda Foucaultiana, que não é só a transferência, toda a relação intersubjetiva é uma relação de poder, né? Só que diferenciando o poder de dominação, ou seja, é uma relação onde há espaço para a resistência, um jogo, mas é também ali uma pequena guerra, né? Enfim. Acho, enfim, que há um outro dado de realidade que a gente tem que ter em consideração, que nenhuma análise é análise todo o tempo, né? Ela é sempre um trabalho de produção de condições de possibilidade para que algo da ordem de um ato analítico aconteça, né? O inconsciente é um acontecimento, né? Então nenhuma análise é análise o tempo inteiro, nenhum analista é psicanalista o tempo inteiro, né? Nem mesmo quando está trabalhando, e será menos se fizer muito esforço para ser, no meu entendimento, entendeu? Aí eu realmente acredito que uma certa dimensão, alguém falou em Roger, eu ser rogeriano, uma certa dimensão de espontaneidade, né? É necessária, né? Os franceses dizem, um certo estar à l'aise, né? Estar à vontade é condição para que efetivamente aconteça. Eu tenho muita desconfiança dos analistas que fazem muita pose, entendeu? A análise, enfim, é algo que se dá a despeito dos esforços do analista, né? Tem uma frase, tem uma definição de liberdade no Jean-Luc Nancy, né, que é um heideggeriano francês contemporâneo, que tem um livro muito curioso, muito interessante, difícil, gente, é uma barra pesada, mas quem quiser enfrentar tem que ler francês. Mas o livro se chama, em uma tradução livre seria o existe do não existe relação sexual. É uma reflexão filosófica sobre o aforismo do Latão. Difícil de doer, né? Mas ele é um cara muito interessante. Nesse livro chamado A Experiência da Liberdade, ele tem uma frase muito mais simples, né? Que tem derivações. Outro dia o Sarfati escreveu isso a partir de outro autor, né, que é a ideia de que a gente construiu uma ideia de liberdade baseada na ideia do indivíduo proprietário de si mesmo, né? Então, liberdade é escolher, liberdade é decidir, né? E aí ele diz, não, liberdade não é nada disso, liberdade é deixar-se surpreender. Então, é nesse sentido que o analista deve ser livre, né? Deixar-se surpreender. A sétima regra, eu vou me aproximar do final, que eu já falei 1h20. Hein? E 30? Meu Deus, tem um superego na plateia, entendeu? É o computador daqui, ok. Então eu vou correr aqui para o final. A sétima regra é: não eduque ou tente educar o seu paciente, né? A pergunta de fundo é: até onde o analista pode ajudar o paciente? Em que medida ele é responsável pela cura do paciente? A resposta clara do Freud é: a psicanálise não é uma pedagogia, né? Não apenas porque o inconsciente é ineducável, né? Do mesmo modo que a pulsão não é nunca satisfeita, ela é uma exigência constante de trabalho feito ao psiquismo, mas sobretudo porque a neurose é exatamente um fruto da educação civilizada. Então, além disso, há a sublimação em seus limites, né? Lembrem-se sempre de uma frase do Freud, é a preferida entre os meus alunos, que é assim: toda vez que tentamos ser melhores do que a nossa Constituição nos permite, adoecemos. E aí vem o final, que é lindo: seríamos muito mais felizes se pudéssemos ser piores.
né? Então, a psicanálise é a experiência dos baixos sentimentos, né? Desde o tempo dos desejos odiosos e egoístas, que é o tempo da histeria, até a pulsão de morte e o sentimento de culpa no final da obra freudiana. Por fim, a última regra, né, que, veja bem, dá um golpe de misericórdia na ideia de teoria como racionalização definitiva, universalizante, totalizante da experiência clínica, que é a seguinte: não conte com o intelecto do seu paciente. Né? A pergunta de referência de que modo, em que medida o paciente pode contribuir para a técnica, né? Quais são os seus deveres, e o Freud responde: a psicanálise não é um exercício intelectual, pelo contrário, ela se dá exatamente na suspensão do eu, né? Na suspensão da razão, e tudo que o paciente deve fazer é analisar, é associar livremente, o resto virá por si, a posteriori, no trabalho de elaboração, que não se esqueçam, em parte, como as fantasias, em parte inconsciente, em parte consciente, né? A psicanálise não é um exercício intelectual, o saber tem limites, né? O trabalho intelectual do analisando traz riscos, né? É uma lição que o Freud aprende com a neurose obsessiva, né? E, enfim, é isso. Então, Freud começa, né, interrogando a razão do analista, né, e termina interrogando a razão do paciente. Porque a psicanálise, efetivamente, uma análise não se dá no plano, o que há de essencial numa análise não se dá no plano da nossa racionalidade instrumental consciente, né? Se dá em algum outro lugar, em alguma outra cena, certo? E, portanto, sem controle, de modo contingente e, digamos, incidental. Enfim, então era isso que eu queria comentar sobre esse texto, esperando que a gente tenha aí alguns elementos para retornar ao problema de ontem, né? Retornar ao problema da articulação entre as condições da escuta e o estatuto da teoria que é produzida como elaboração dessa escuta.